Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de SQL Server. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje nós vamos falar sobre o try-catch. Try-catch é um conjunto de instruções que permite a você tentar executar um bloco de comandos e, se ele não conseguir, ele vai partir para a segunda parte, que é o catch. Ele vai tentar fazer algo e, se não conseguir, ele vai tentar fazer outro bloco definido. Vou abrir aqui o SQL Server Management Studio. Então, o try-catch é basicamente uma forma de implementar um tratamento de erros no SQL. Vou criar aquela tabela com base no select que utilizamos nas aulas anteriores e, ao analisar os dados desse select, vamos visualizar apenas os alunos que estão ativos nos cursos com algumas informações adicionais. Exemplo 1. Vamos testar com o try-catch uma estrutura onde a tabela não existe. Vou colocar aqui, tabela não existe. Begin. A sintaxe do comando é begin, depois end, begin try e end try. E na sequência, begin catch e end catch. O que eu gostaria de tentar fazer aqui na parte do try? Eu vou dar um select asterisco from numa tabela que não existe. Eu escrevi temp table completa ao invés de apenas ttemp. Como essa tabela não existe, ao executar essa parte do comando, ele vai dar um erro. Então nós vamos utilizar o catch para capturar e mostrar para o usuário o erro. O try-catch tem alguns códigos que podem ser utilizados para analisar os dados. Se você digitar erro underline number, verá o número do erro. Vou colocar aqui as número erro. E temos também a variável error message, que é a mensagem do erro. Colocando então agora aqui no final o nosso end catch, vamos visualizar como a rotina vai ser executada. Vou selecionar a parte do begin e do catch, begin try e end catch, né? toda a estrutura, e vamos executar. Ao executar, você vai ver que um objeto inválido foi utilizado. Mas espera aí, esse tratamento não deveria mostrar a mensagem do erro aqui na parte de baixo? Aqui, quando utilizamos o begin e o try fora de uma procedure, nós vamos ver que algumas ações, alguns retornos da nossa tabela têm precedência, têm um impacto maior no banco. E aí ele vai dar o erro mesmo assim. No exemplo 2 que eu vou fazer, nós vamos utilizar isso dentro de uma procedure. Então, o exemplo 2 vai ser utilizando em uma procedure. Você vai ver que, basicamente, a ação vai ser um pouco diferente. Nós vamos primeiro criar uma procedure, e nós vamos ter uma aula sobre isso aqui nesse nosso curso. Essa nossa procedure vai se chamar procedure exemplo, já tá bom. Depois, eu vou dar um select nela, select asterisco from temp table, que é aquela nossa tabela que não existe. Go, para a ação ser executada imediatamente. E na sequência nós vamos ter o nosso begin, try, o end try, o begin catch e o end catch. Nessa procedure eu estou simplesmente fazendo um select. Essa procedure ainda não existe. Eu vou até dar um F5 aqui para criá-la. Já existe um objeto com esse nome. Então, como eu já tinha feito esse teste anteriormente, eu vou dar um drop procedure chamada procedure exemplo. Pronto. Acabei de apagar a minha procedure e vou criá-la novamente. A procedure é um conjunto de instruções que são executadas continuamente. Então, eu posso ter várias instruções aqui para executar ações no meu banco de dados. Pressionando o F5, você vai ver que essa procedure foi criada. E nós podemos chamar a execução dela através da forma que eu vou colocar agora. Execute prc exemplo. Lembre-se que a nossa procedure ela vai simplesmente fazer um select numa tabela que não existe. Então eu vou tentar chamar a procedure aqui e no caso dê erro, nós vamos fazer essa análise com o select da error message, que vai ser a nossa número do erro.
e a nossa error message para ver a mensagem do erro. End catch, agora sim. Veja como o procedimento dentro de uma procedure, para executar uma procedure, funciona de forma diferente. A procedure está criada e ao pressionar o F5 você vai ver que nós vamos ter um retorno, que é no caso, se fôssemos manipular em uma planilha ou um programa, um record set que poderíamos capturar o número do erro e também poderíamos pegar o nome do erro. Como eu digitei erro message aqui 2 vezes, o correto é error number e não error message como eu digitei, message. Selecionando de novo o begin e try, ao executar, nós vamos ver que esse tipo de erro, onde uma tabela não existe, corresponde ao número de erro 208. E a mensagem de erro é nome de objeto temp table inválido. Poderíamos fazer tratamentos específicos com base no número do erro, com base na mensagem. Mas isso é assunto que você pode utilizar desenvolvendo ou criando novas rotinas para o uso do try catch. Vamos para outro exemplo, exemplo 3. Nesse exemplo, nós vamos ver as mensagens completas, aí, os recursos completos das variáveis de retorno do try catch. Nós vamos começar aqui com o begin e vamos finalizar com o end. Nesse intervalo da estrutura, eu vou começar um begin try e vou fazer uma divisão que com certeza vai dar erro. Select 1 dividido por 0. Como é uma divisão por 0, isso vai dar um erro. E aqui nós vamos colocar o nosso end try. Depois de tentar, ele vai procurar aqui a parte do begin. Se der um erro, ele vem para o catch. E o catch vai fazer, podemos analisar esse erro. Select, ou melhor, vamos dar um print agora. Print, erro, número. Vou colocar aqui 2 pontos e vou colocar com um convert varchar do error number. Além do print, que eu posso dar aqui do número do erro, eu também vou dar um print do erro mensagem mais error message. Como esse erro já é um texto, eu não preciso fazer a conversão dele. Eu posso usar a variável automaticamente. Print erro severity. Então existe a severidade do nosso erro. No caso da severidade, nós temos que fazer a conversão do error severity. Também vamos dar um print aqui do nosso erro state, ou o estado do nosso erro. Vai ser um convert para varchar do error state. São todos números, por isso a conversão. Também podemos dar aqui erro line para mostrar qual é a linha do erro do nosso código. Convert varchar error line. Como é uma variável numérica, também precisa de conversão. E por último, existe erro proc. Se você chamar a ação a partir de uma procedure, ele vai mostrar o nome dessa procedure. Eu vou simplesmente anexar ou juntar procedure com o nome da nossa variável de ambiente, porque ela já é um texto. No final das contas, com todos os comandos prontos, eu posso dar aqui um end catch e no end nós vamos avaliar todo esse nosso conjunto de instruções. Se você não conseguiu digitar tudo, não se preocupe, faça uma pausa no vídeo antes de executar. Agora nós vamos selecionar esse nosso conjunto de código e vou pressionar o F5. E o resultado vai ser, aqui por enquanto, nada. Porque nós não temos, deixe-me ver aqui se eu esqueci alguma coisa. Select 1 dividido por 0. Não vai aparecer o resultado porque esse tipo de tratamento, onde só retorna o número das mensagens, nós demos um print. Ele não vai retornar um objeto porque não tem o select. Nós vamos aqui em mensagens analisar as mensagens que foram geradas. F5, mensagens, e agora sim nós vamos poder avaliar. Nenhuma linha afetada pelo nosso comando. O número do erro é 8134. A mensagem do erro é divisão por 0. A severidade é 16. O estágio é 1 e a linha número 3. Como não existe uma procedure associada, nós não executamos, ele não colocou o nome da nossa procedure.
Veja que nós temos então a possibilidade de usar os comandos try-catch para fazer tratamentos de erros nas nossas rotinas. Vou salvar. Com o uso do try-catch, você consegue ficar seguro dentro das suas procedures e saber exatamente a ação que está sendo executada no momento da sua execução. Atenção que você pode também utilizar esses variáveis, esse try-catch, para retornar valores da sua procedure, e esses valores podem representar status do processamento. Status em que você mesmo vai configurar. O número 0, por exemplo, representa que a ação foi feita com sucesso, o número 1 que houve uma pendência, e aí você pode colocar números nas ações, nos momentos da sua procedure em que você vai chamar a rotina, para fazer a análise. E aí, com base no retorno da sua procedure, você consegue tratar exatamente onde está o erro. Espero que tenha gostado dessa aula. Não esqueça, os scripts estão para download no meu site ou ainda na região de downloads deste treinamento deste portal. Até a nossa próxima aula.